Então vamos conhecer Lean on Me. Essa música, ela é uma música do Bill Withers, mas a gente estava ouvindo aqui numa outra versão. A versão do Bill Withers ela é um pouquinho mais lenta. Essa versão aqui é do Michael Bolton. E eu conheci até, eu tentei procurar, cara, ela existia numa versão um pouco mais rock and roll, mas eu não encontrei, porque eu me lembrava dessa música numa versão um pouco mais... Tinha mais guitarra, era uma coisa diferente. Não me lembro se era Hootie and the Bluefish ou se era alguma outra banda, enfim. Bill Withers, que... música soul, né? Clássico da música soul. E desencarnou agora no final de março. E aí, pelo que eu li, assim, essa música super voltou agora nessa época de pandemia. E faz muito sentido. Parece que tem vários artistas regravando. E faz muito sentido, porque olha o trechinho da letra, né? Lean on me, primeiro com o título, né? Lean on me, né? Apoie-se em mim. Se você precisar de contar comigo e se apoiar em mim, apoie-se em mim. Às vezes em nossas vidas, todos nós temos dor. Todos nós temos a tristeza. Mas se formos sábios, saberemos que sempre há um amanhã. Apoie-se em mim quando não estiver forte, e eu serei seu amigo. Eu ajudarei você a prosseguir. E não demorará até que eu precise de alguém para me apoiar também, né? Então, assim, hoje eu tô forte. Hoje eu tô aqui, hoje eu tô forte. Se você precisar de contar comigo, conta comigo porque eu tô aqui. Mas eu sei que não vai demorar muito para eu precisar contar com alguém, né? Então aqui a gente revela, coloca pra fora, expõe toda a nossa fragilidade, né? Não vai demorar muito para que eu também precise de alguém. Por favor, engula o seu orgulho. Se eu tiver algo que você precise, porque ninguém pode suprir suas necessidades se você não as mostrar. Então, por favor, se eu tiver algo que você precise, conte comigo. Venha até mim e conte comigo. Basta ligar para mim, irmão, se você precisar de uma mão. Todos precisamos de alguém para nos apoiar. Eu posso ter um problema que você compreende. Todos precisamos de alguém para nos apoiar. Apoie-se em mim quando você não estiver forte. E eu serei seu amigo. Eu ajudarei você a prosseguir. E não demorará até que eu também precise de alguém em quem eu possa me apoiar. Basta ligar para mim, irmão, se você precisar de uma mão. Todos precisamos de alguém para nos apoiar. Eu posso ter um problema que você compreende. Todos precisamos de alguém para nos apoiar. Se existe uma carga, você tem que entender que você não pode carregar. Estou bem na estrada. Vou partilhar a sua carga. Eu vou te ajudar a carregar isso daí que talvez esteja pesado para você. Se você apenas me chamar, me chame se você precisar de um amigo. Lean on me. Lindo, né? Lindo, é uma letra que fala muito do que todos nós estamos precisando, resgatar esse sentimento de humanidade, de que nós podemos contar uns com os outros, né? E deixar o orgulho de lado, deixar algumas coisas de lado e começar a viver mais esse sentimento de humanidade que veio se perdendo, né, com o passar dos anos. Olha quem que tá aí! Bom dia! Bom dia, lindeza! Ó, a live particular, né? Hoje vai ser... Bom dia! Hoje a gente vai falar de empatia, comunicação não violenta. E a gente vai tirar uma cena do filme que eu achei muito linda. Mas antes da gente tirar essa cena do filme, né? Que essa semana a gente tá fazendo aí muita reflexão em cima do filme Milagre na Cela 7. E aí tem uma cena que uma das muitas, né? Que trouxe muitas mensagens, que trouxe muitos pontos de reflexão. E dessa cena eu tirei muita coisa sobre empatia e sobre comunicação não violenta. Primeiro, cara, assim, ó, deixar claro algumas coisas. Ontem eu tava assistindo uma live do Juliano Torriani, não sei quem aí conhece, galera que gosta de empreendedorismo, trabalha com marketing digital, talvez conheça, né? O Juliano Torriani é sensacional, quem não segue
assim como o Pedro Superti, né, como eu já citei aqui, que é uma pessoa que me inspira pra caramba, o Juliano Torriani também é essa pessoa. E aí na live dele ele falou um negócio que eu achei super interessante, que é o seguinte, deixa eu só programar um negócio aqui, dois segundos, porque senão eu vou me perder. Pronto. E aí ele falou o seguinte, olha essa frase, discípulo de um mestre só vai ser sempre discípulo. Discípulo de um mestre só vai ser sempre discípulo. Por que ele estava falando isso? Ele estava falando isso porque ele que já é um cara que hoje ele já tá num patamar de ser referência para muitas pessoas, né? Ele estava falando que ele busca estudar, ele busca conhecimento, ele se alimenta de diferentes fontes. Então ele não tem uma pessoa que ele decidiu, colocou aquela pessoa ali num pedestal e aí ele endeusa aquela pessoa e ele só segue absolutamente tudo o que aquela pessoa lhe fala com ele. Não, né? E aí ele trouxe essa fala para reflexão. Por quê? Porque discípulo de um mestre só vai ser sempre discípulo. Se você quiser ser aquela pessoa que vai tomar a frente e que vai começar a desenvolver e colocar em prática as suas próprias ideias, você precisa beber de fontes diferentes, né? E aí, por que eu tô dando essa introdução? Porque, Renata, você é facilitadora de comunicação não violenta? Não, eu não sou facilitadora de formação não violenta, de comunicação não violenta. Apesar de ser um tema que eu gosto pra caramba de estudar, e é um tema que me apoia muito, inclusive no meu trabalho, né? Quando a gente tá trabalhando com desenvolvimento pessoal, com processos de coaching, com transformação pessoal, impossível não falar de comunicação. E a comunicação, ela vem em diversas esferas, né? A comunicação com os outros, a comunicação comigo mesma, a comunicação verbal, a não verbal, a comunicação interna. Então, assim, são diversas esferas que envolvem a comunicação. E é importantíssimo estudar sobre isso. Dentro, obviamente, das formações em coaching, a gente aborda muito esses conceitos. Mas eu não aprofundei dentro da linha de comunicação não violenta. Então, eu não sou facilitadora, eu não tenho. Mas eu estudo e aplico, obviamente. É tudo aquilo que eu busco de alguma fonte, eu busco para poder me melhorar, para poder aplicar e também usar dentro da minha pegada profissional, que faz super parte, né? Então, por que eu decidi trazer o tema? Primeiro, por eu estudar, por eu acreditar, e eu acredito que é um assunto, é um tema que precisa ser disseminado, né? Mais pessoas precisam ter contato com esse tema, precisam entender o que é isso e precisam aprender a aplicar. Preciso aprender a aplicar, só isso. E como eu vi uma cena do filme que pra mim conversou muito com esse tema, eu falei, ele precisa vir pra pauta. Certo? CNV é a sigla, né? Que significa Comunicação Não Violenta. Soraya, bom dia! Gi, que bom que você tá aqui! Caraca, quanto tempo! Bom dia, Gi! Diretamente do Colégio Militar de Belo Horizonte. Vocês veem que direto eu falo, né? Diretamente do Colégio Militar de Brasília, diretamente do Colégio Militar de Belo Horizonte. Graças a Deus são pessoas que ficam, né? Que bom que você tá aqui! Que bom, viu? Tô feliz! Um beijo, Tenha, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Soraya, que entrou também, bom dia. Então vamos lá, comunicação não violenta, empatia e comunicação não violenta. Primeiro a gente vai falar de alguns conceitos e aí depois a gente linka com a cena do filme, tá? Aonde isso me despertou mais. Vamos lá. Uma das fontes que eu procurei, e eu vou citar algumas coisas dela aqui, pessoal, quem não conhece, a comunicação não violenta, ela é um processo, na verdade, né, que foi sistematizado pelo Marshall Rosenberg nos Estados Unidos. Só que existem, obviamente, grandes linhas já aqui no Brasil de pessoas que estão à frente, né, como facilitadores, pessoas que ministram cursos, formações e tudo mais. Uma pessoa que eu acompanhei, que é, na verdade, dentre esse meu processo de estudar a respeito da comunicação não violenta, um dia eu tava conversando com uma amiga minha, que inclusive tem a formação,
uma grande amiga, e ela me indicou para assistir uma palestra no TED, porque eu gosto pra caramba de palestras do TED, né? Provavelmente vocês conhecem ou já ouviram falar. E aí essa pessoa, essa moça, ela tem uma palestra no TED. E eu assisti e eu achei muito massa. Primeiro eu achei muito massa a didática dela, eu gostei muito da linha de raciocínio, e eu vou citar algumas coisas aqui que eu inclusive peguei da palestra que eu assisti dela do TED. Quem quiser conhecer mais sobre o tema, sobre a CNV, eu acho que vale super a pena conhecer o TED da Carolina Nallon, tá? Quem não ouviu falar ainda, Carolina Nallon, N de nariz, N-A-L-O-N de nariz de novo, Carolina Nallon, certo? O TED dela chama Pra Início de Conversa, para início de conversa, tá? Só contextualizando. Então vamos lá, primeiro, empatia e depois comunicação não violenta. As duas coisas andam de mãos dadas. Primeiro vamos entender alguns conceitos sobre empatia, depois a gente passa pra comunicação não violenta, tá? Lu, bom dia! Que massa! Bom dia, Lu! Seja bem-vinda! Que massa te ver por aqui. Tesouró, bom dia! Tô gostando de ver, hein? Cara, o que eu fico mais feliz é de ver o bonde das 7h15 da manhã aumentando, gente. Vocês não estão entendendo isso. Fico feliz demais. Já falei isso aqui outras vezes, né? Quando a gente acorda cedo, o dia fica com 57 horas a mais. É real isso, é comprovado, cientificamente. Mentira. Mas a Lu não tem nem jeito, né, Lu? Com uma luzinha em casa, acorda... Provavelmente de madrugada você já tá de pé, né? Mas a galera que não tem uma luzinha em casa, acordar cedo aumenta o nosso dia. Então vamos lá, vou começar falando sobre empatia. A gente conhece, né, conceito de empatia. Muitas pessoas conhecem o conceito, mas não sabem muito bem aplicar, né? A gente, infelizmente, presencia isso muito. Mas vamos lá, o conceito, ele surgiu, né, pela primeira vez, esse conceito de empatia. Isso é muito legal, porque quando a gente entende da onde vem, às vezes a gente se conecta mais com o negócio, né? Ele foi usado pela primeira vez no século XX por um filósofo alemão chamado Theodor Lipps. E ele foi usado para descrever, esse conceito de empatia, ele foi usado para descrever a relação entre obras de arte e os espectadores das obras de arte. Olha que legal isso. A pessoa, quando ela estava observando uma obra de arte, muitas vezes ela projetava os próprios sentimentos, a identidade dela, a personalidade dela, ela projetava isso na obra de arte. Então, o espectador, ao observar uma obra de arte, projetava nessa obra os seus próprios sentimentos, a sua própria visão de mundo, como se ele conseguisse entrar naquela obra de arte e colocar ali tudo aquilo que estava dentro do próprio espectador, né? Então, daí começou a surgir e ser usado esse termo empatia, né? Então, projetar em algo que é do outro as minhas próprias questões. E aí o termo começou a ser usado. Hoje em dia, como que isso é colocado hoje na nossa vida, né? No nosso dia a dia hoje. Século 21, ano de 2020. Né? O que significa isso? Então vamos lá. Conceito. Perceber o marco de referência interna do outro e os componentes emocionais ali presentes. Né? Em outras palavras, se colocar no lugar do outro. Perceber o marco interno de referência, porque isso é simples da gente conseguir entender, né? O que significa eu entender o marco de referência interna da outra pessoa? E por que é tão importante processos de autoconhecimento, né? Eu me conhecer, para que eu consiga ir fazendo isso de uma forma cada vez melhor, de uma forma cada vez mais rápida e cada vez mais automática. Quanto mais eu me conheço, mais eu me percebo, né? Mais eu vou deixando as minhas percepções sutilizadas. E quando isso acontece, eu olho para o outro e eu consigo perceber o outro mais rápido. Quanto mais eu me conheço, quanto mais sutil vai ficando, né, as minhas sensações, a minha forma de enxergar tudo à minha volta, quanto mais isso acontece, então
se a gente fosse fazer um gráfico assim de relação, né? A relação, ela é diretamente proporcional. Quanto mais eu me conheço, mais eu conheço o outro. Quanto menos eu me conheço, menos eu consigo ter a percepção do outro. Então, se eu me conheço, eu entendo os meus sentimentos, eu entendo as minhas emoções, o que a gente conversou ontem, né? Eu entendo a minha matriz de crenças, eu entendo o meu núcleo familiar, eu entendo quais foram as referências que eu recebi, as mais fortes, as mais marcantes, que eu recebi do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu núcleo, né? Que fez parte de como eu fui me formando, de como eu fui me moldando, porque tudo que eu captei através dos meus órgãos sensoriais, né? Tudo aquilo que eu vi, ouvi, senti ao longo da minha vida, do 0 aos 7 anos, isso é muito forte, né? É uma etapa crucial nessa formação. Tudo isso constrói a minha percepção do mundo, as minhas crenças, as minhas verdades. Se eu entendo como que o meu processo se deu, como que ele aconteceu, como que eu me tornei a pessoa que eu sou hoje, como que eu enxergo o mundo hoje, com que lentes eu enxergo o mundo hoje, quanto mais eu entendo isso, mais eu consigo olhar para o outro e entender o processo do outro. Ou, se eu não consigo entender, obviamente, né? Eu acabei de conhecer a pessoa, na rua, em algum lugar, acabei de conhecer a pessoa. Não sei nada da história de vida da pessoa, do núcleo familiar dela, de como que pode ter sido ali do 0 aos 7 anos de idade, o ambiente onde ela estava inserida. Não conheço nada, não entendo nada. Mas eu vejo determinados traços de comportamento e se eu me coloco no lugar da pessoa, eu penso, antes de julgar, antes de criticar, antes de entrar num embate com a pessoa, eu vou para o lugar dela e eu procuro enxergar com os olhos dela. Eu tiro... Hoje eu tô de lente, hoje eu não tô de óculos. Se eu tivesse de óculos, seria mais ou menos assim, né? Eu tenho miopia. Eu tenho miopia e um pouquinho de astigmatismo. Então eu tenho 3,5 no olho esquerdo, 3 no direito, se eu não me engano. E aí, vamos supor que eu não tô de lente hoje, eu tô de óculos. Eu venho, tô aqui com meu óculos bonitinho. Aí eu vou, encontro... Eve, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Aí eu vou e encontro a Eve na rua. A Eve não tem miopia. Ela não tem miopia. A Eve tem astigmatismo. Ela tem os mesmos 3 graus, porém de astigmatismo. E ela tá com o óculos dela. Aí a gente tá junto na rua. Aí eu pego, tiro o meu óculos, que a lente tá lá programada, né? Enfim, vocês estão entendendo? Ela foi feita para que eu enxergue com o meu problema de miopia. Eu tiro o meu óculos, tiro o óculos da Eve, que tem uma lente para pessoas que têm astigmatismo, tiro o óculos dela, coloco o meu óculos nela. Ela vai enxergar da forma que eu enxergo? Ela não vai enxergar da forma que eu enxergo. Não vai. Porque ela precisa de um óculos que tenha uma lente para pessoas que têm problema de astigmatismo. Não adianta eu querer pegar a minha lente e colocar nela e falar com ela assim, você precisa ver, você precisa enxergar, não é possível que você não está enxergando. Ela não vai enxergar, porque as minhas lentes não servem para ela. E a melhor forma de eu entender isso seria que se eu pegasse o óculos dela e colocasse, e aí eu ia entender que eu não ia conseguir enxergar da forma como ela estava enxergando. Porque o meu problema é miopia. Como que eu posso pegar o óculos dela de astigmatismo, colocar e querer enxergar? Então, quando eu faço isso, quando eu pego a lente do outro, quando eu paro de forçar o outro a querer enxergar com a minha lente, não é possível. Você tem que enxergar, não é possível. Olha aqui, deixa eu limpar a lente aqui pra você. Aí eu vou, limpo a lente, passo o produto e volto a mesma lente pra pessoa. Não vai mudar nada. Ela não vai enxergar, porque ela nunca... Gente, isso, cara, eu poderia acabar a live aqui se vocês entenderem isso. Nunca vai funcionar. Nunca vai funcionar. Nunca. Ninguém nunca vai enxergar o mundo com as minhas lentes. Não vai. A gente pode, através da conversa empática, chegar no lugar mais próximo possível,
Se a pessoa estiver disposta a me escutar e eu estiver disposta a escutar a pessoa, a gente pode chegar no lugar mais próximo possível da forma como eu enxergo. Mas ela não vai enxergar da maneira como eu enxergo. Nunca. Ninguém. Então eu pego o óculos dela, coloco a partir do momento que eu me abro, que eu me permito colocar as lentes de outra pessoa, e aí eu entendo e eu falo, putz, cara, é por isso que não tava rolando, por isso que a gente não tava se entendendo, e a gente não ia se entender mesmo. Olha aqui, eu tô enxergando tudo borrado, tá tudo embaçado. Daqui, vamos destrocar, Eve, toma aqui o seu óculos, me dá aqui o meu. Aí o que acontece a partir desse momento? Voltei as minhas lentes, ou seja, tô confortável outra vez. Botei as minhas lentes, tô enxergando tudo nítido, ficou confortável de novo pra mim. A Eve colocou a lente dela, colocou o óculos dela, ou seja, ficou confortável pra ela. Agora, nós duas estamos numa posição confortável, só que agora eu sei como ela enxerga. Na verdade, eu não sei como ela enxerga, eu entendo que é diferente da minha forma. Porque quando eu peguei a lente dela, deu ruim. E eu entendo que quando ela pegou a minha, deu ruim também. Aí o que a gente faz? Senta nós duas na calçada, no paralelepípedo, a gente olha pro horizonte e aí a gente fala assim, caraca, quando eu botei suas lentes ficou tudo embaçado. Como é que você consegue? E ela começa, aí ela fala a mesma coisa pra mim, ela fala, não, Renatinho, quando eu botei o seu óculos é que ficou tudo embaçado, você tá doida? O meu óculos tá perfeito. E aí a gente se entende. E, gente, daqui pra frente, desse momento pra frente, que eu coloquei a lente dela, e aí vem tudo, né? Vem tudo. Aqui um exemplo bem metafórico, mas aqui a gente pode fazer a leitura de tudo, inclusive de quando o termo surgiu, né, lá na Alemanha, no início do século XX, quando a pessoa via a obra de arte, ela projetava os sentimentos dela ali. Ela projetava a visão de mundo dela ali, né? Ela mergulhava ali dentro. Ela entrava dentro daquela realidade, ali, de uma obra que não foi ela que fez. Da mesma forma, aí eu não tô falando só das lentes, né? Eu tô falando das lentes, que é a visão de mundo, tô falando dos sentimentos, eu consigo sentir o que a outra pessoa sente, né? E aí a gente entra nos tipos de empatia, porque hoje, né, a psicologia moderna, as neurociências atuais, atualmente a gente classifica, né, dentro da neurociência, dentro da psicologia, a gente pode pegar a empatia e dividir ela em dois tipos, né, que seria a empatia cognitiva e a empatia emocional ou afetiva. Então, a empatia cognitiva, eu consigo entender a perspectiva psicológica da pessoa. Eu consigo entender a forma como ela vê o mundo, eu consigo entender os componentes que constroem aquela realidade ali que ela enxerga, eu consigo entender. Eu me abro a tal ponto que eu consigo entender. E a empatia afetiva ou emocional, que é eu conseguir entender os sentimentos da pessoa. Eu consigo entrar a tal ponto ali no campo da pessoa, no mundo da pessoa, que eu sinto o que ela sente. E aí um exemplo que eu vi, inclusive, na palestra do TED da Carolina Nalon, que eu achei muito massa, que é quando ela fala o seguinte, quando uma mãe ou um pai, né, eu ainda não tenho filhos, só de 4 patas, né, a Janis Joplin e a Phoebe Buffay. Então, que são os amores da minha vida, né? Se alguém me falar assim, cara, a relação, quem tem animal de estimação e desenvolve esse afeto, né? Esse negócio assim que quem tem sabe que é inexplicável, né? Parece filho, real mesmo, assim, é surreal, né? A relação. E eu já perdi um cachorrinho uma vez, quando eu era mais nova, eu tinha 20 e poucos anos, um cachorrinho que viveu comigo minha adolescência inteira, né, era um outro vira-lata também, eu tenho uma queda por vira-latas, eu acho lindo, gente, acho vira-lata maravilhoso. E aí perdi o Guga,
E assim, eu lembro na época, pra minha mãe, foi como se ela tivesse perdido um filho, né? Eu, na época, foi como se eu tivesse perdido um irmão. Com as minhas cachorrinhas hoje, vai ser uma sensação, uma hora elas vão, mas vai demorar muito ainda, vira-lata, né? Vai viver 35 anos. Tudo, a minha idade de vida, elas vão viver também, tem fé que elas vão. Eu proibi elas de envelhecerem, sabe? Mas elas não estão me obedecendo, tá complicado isso. Tá ficando com bigode branco, sabe? Nossa, sofro. E se eu perder, o dia que isso acontecer, né? Eu vou sofrer como se eu tivesse, assim, até o ponto onde eu sei hoje, gente, eu sei que não se compara, tá? Eu sei que não se compara. Mas a sensação vai ser como se eu tivesse perdido realmente um filho. Agora, e aí eu fico imaginando. Imagina pais que verdadeiramente perderam um filho. Né? Deve ser um negócio, é uma dor que eu, Renata, como ainda não tenho filhos, eu não consigo descrever. E mesmo quem tenha, que ainda não passou por isso, não consegue descrever. E aí é o que a Carolina Nalon fala na palestra dela do TED. Quando você encontra duas mães que passaram por essa perda e elas conversam, uma consegue entender a outra. Mas de uma forma, por quê? Porque o sentimento de empatia, de conexão, uma consegue se colocar no lugar da outra na hora, é instantâneo, né? E isso é a empatia emocional, é você conseguir sentir a dor do outro, você conseguir sentir o que o outro sente. E isso é muito, muito importante. Esse é um exercício muito importante. Não, assim, isso é prática diária na vida da gente, cara. Quando a gente aprende a fazer isso, quando a gente começa a fazer isso, a gente muda completamente a nossa relação com o meio. E o que é mais importante disso tudo é a gente entender assim, cara, beleza. A gente tem que falar de empatia, porque o mundo precisa ser um lugar melhor, precisa. A gente chegou num ponto que não dá mais, né? Ou muda. Do jeito que vinha, não dá mais para continuar. Ou muda. Então, a gente tem que falar de empatia. Aí eu saio na rua, assim, não na rua, porque agora a gente não tá podendo sair na rua, né? Eu saio, a gente sai para as redes sociais e vocês estão entendendo o que eu tô querendo falar, né? Querendo gritar pro mundo inteiro, assim, cara, você precisa me entender, porque o mundo precisa ser um lugar empático, você tem que me entender. Aí eu viro pra outra pessoa, não é possível que você não me entende, você tem que me entender, você precisa me entender, porque o mundo tem que ser um lugar mais empático. Ao invés de fazer isso, ao invés de sair por aí gritando, esbravejando, que o mundo precisa ser um lugar mais empático, logo, você precisa me entender, é o contrário, né? É eu sair por aí, quietinha, boquinha fechada, ouvido aberto, pensando o seguinte, o mundo precisa ser um lugar mais empático. Eu tenho que entender mais as pessoas. Aí eu olho pra cara, eu tenho que entender qual que é a perspectiva dessa pessoa. Por que será que ela tá agindo assim? Por que será que ela tá falando assim? Eu tenho que entender. Aí eu viro pro lado de cá, eu tenho que entender. Porque o mundo tem que ser um lugar mais empático, então eu preciso entender mais as pessoas. Eu preciso aprender a me colocar mais no lugar das pessoas. É a tecla que eu sempre bato aqui. É um movimento muito mais silencioso do que barulhento. Ele é muito mais silencioso do que barulhento, porque a reforma interior, a reforma íntima, ela não faz barulho. O nosso coração grita por mudança, né? A nossa criança interior grita por socorro. Eles gritam, mas gritam dentro da gente. E se a gente quiser fazer alguma coisa para mudar, é fechando os olhos e olhando para dentro. Não é olhando para fora e gritando com o mundo. Esse é o caminho completamente contrário do que efetivamente precisa ser feito, né?
Vitor, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Os animais não destroem uns aos outros. Exatamente, Eve. Eles vivem, eles só têm instinto de sobrevivência. Né? Eles não falam, né? Tá lá um grupo, uma matilha de lobos, e aí eles falam: hoje vamos destruir as girafas, porque é muito legal destruir as girafas, então vamos lá e vamos acabar com as girafas. Não! Né? Não é assim, é só instinto de sobrevivência. Só. Beleza, então isso é empatia, certo? Então, empatia, conseguir se colocar no lugar do outro, conseguir enxergar o mundo com as lentes do outro. Empatia cognitiva, empatia afetiva, conseguir sentir os sentimentos do outro. Beleza. Aí a gente passa para o conceito de comunicação não violenta. O que é comunicação não violenta, ou CNV, né? Que é a sigla. É um processo de pesquisa, como a gente já tinha falado, que foi sistematizado pelo Marshall Rosenberg. E, obviamente, uma equipe, né? Toda uma equipe internacional que participou desse processo de sistematização do que é conhecido como comunicação não violenta. É um processo de pesquisa contínua que apoia o estabelecimento de relações de parceria e cooperação. Né? Então, ele é pautado, esse modelo, né, esse processo de comunicar de uma forma sistematizada, baseada em não ser violento, tem como objetivo, tem como foco, né, relações de parceria e cooperação, em que predomina a comunicação eficaz e com o quê? Comunicação eficaz e com empatia. É o princípio da comunicação não violenta. Estabelecer parcerias e cooperações para que a comunicação se estabeleça de uma forma eficaz e empática. Eficaz e empática. E uma frase sensacional, gente. E essa aí é para refletir, assim, pesado. A comunicação, no fundo, lá no final das contas, comunicação não é sobre o que eu falo. É sobre o que o outro entende. A comunicação eficaz, né? A comunicação eficaz não é sobre o que eu falo. É sobre o que o outro entende. E aí, nós já tivemos grandes mestres que encarnaram aqui na Terra, né? Grandes mestres, grandes. Existem várias obras lindas que falam sobre isso, né? Muitas vidas, muitos mestres. E a gente consegue ver isso em diferentes culturas, né? Pessoas, consciências extremamente evoluídas, expandidas, que tiveram a nobreza de vir, né, para esse planeta que não é fácil. Elas vieram para tentar trazer a mensagem pra gente, né? Com muito amor, com muita... Cara, é amor, né? Não tem outra palavra. Amor. Por amor, essas consciências desceram para trazer a mensagem pra gente. Né? E a consciência mais evoluída que já esteve aqui entre nós, Jesus, né? Que já veio para poder trazer a mensagem pra gente, para ver se a gente entende o que ele tá falando. Eu tenho uma amiga, é muito engraçado, ela fala assim, cara, já desceram vários, né? Vários avatares em diferentes lugares do mundo, para poder vir falar pra gente a mesma coisa, porque todos falavam a mesma coisa, só que dependendo do lugar do mundo aonde essa consciência descia, tinha que adotar uma determinada linguagem. Para quê? Para as pessoas poderem entender. Porque a comunicação não é sobre o que eu falo, a comunicação é sobre a comunicação eficaz, não é sobre o que eu falo, a comunicação eficaz é sobre o que o outro entende. Então, se eu desci lá na Índia, eu tenho que falar assim, porque senão as pessoas não vão me entender. Se eu desci na China,
Eu tenho que falar assim, 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 senão as pessoas não vão me entender, né? E na época que Jesus veio, né, que ele desceu e veio explicar pra gente, tentar mostrar pra gente, né, o que é de verdade o negócio todo envolvido nesse processo de estar aqui na Terra, que tipo de comunicação que ele usava para ser eficaz? Ele falava, cara, aí a minha leitura, Renata, tá? Ele falava assim, velho, eu não posso falar de física quântica com esse pessoal. Não posso, porque se eu falar com eles que tudo é energia, que a matéria é energia condensada, que existe um espírito que habita dentro do nosso corpo e que um dia o corpo vai ficar para trás e o espírito vai continuar vivendo. Se eu falar isso, começar a falar essas coisas com esse pessoal, né? Um negócio que já não tá fluindo muito bem, né? Já tô sendo perseguido aqui por um monte de gente que não tá muito feliz com as coisas que eu tô falando por aqui. O negócio tá ficando tenso. Então eu preciso arrumar um jeito de falar com esse pessoal para eles conseguirem me entender. E aí ele usava de parábolas. Para quê? Para poder explicar com eficácia o que ele estava querendo explicar. Por quê? Porque a comunicação não é sobre o que eu falo eficaz. A comunicação é eficaz. Não é sobre o que eu falo, é sobre o que o receptor da mensagem capta. É sobre o que ele entende. Então é muito, muito importante a gente estar atento a isso no momento que a gente tenta estabelecer ali uma empatia com a pessoa com a qual a gente está conversando, tentar entender até isso, né? Poxa, beleza, eu me coloquei, eu consegui me colocar no lugar da pessoa, eu tô entendendo, eu tô conseguindo perceber a maneira como ela enxerga o mundo, eu tô conseguindo entender o que tá por trás aí desse comportamento, ou pelo menos eu tô começando a ter pistas. Como será que eu posso falar para que ela me entenda? Qual que vai ser o melhor jeito? Quais vão ser as melhores palavras ou as melhores expressões que eu posso pegar aqui para poder montar a minha linha de comunicação com essa pessoa? Só que eu só consigo fazer isso se eu me abro para poder me colocar no lugar dela e perceber qual que vai ser o melhor jeito de abordar um determinado assunto ou de falar sobre um determinado assunto, né? Então, esse é um dos princípios. E aí entra uma outra coisa muito legal. E aqui, gente, assim, eu não quero me ater aos percentuais, certo? Porque é uma pesquisa, né? Na verdade, é um estudo que foi feito pelo Albert Mehrabian, não sei, Mehrabian, quem já ouviu falar, ele classifica, né, dentro da comunicação, só que ele divide isso percentualmente. Isso de alguma forma se perdeu porque as pessoas tentam usar isso às vezes para poder manipular ou para, assim, né, trazer isso de qualquer forma para estratégias de ganhar vantagem em cima do outro, para tentar de alguma forma induzir o outro a algo que eu quero. E não é esse o objetivo, né? Não é esse o objetivo. É importantíssimo a gente entender tudo isso. Isso é uma outra coisa da PNL, né? Dentro da PNL, da programação neurolinguística, tem muita gente que tem birra da PNL. Mas eu tenho birra da PNL. Esse negócio de PNL, isso aí é pra... Como é que a galera fala? Ser humano, né? Ser humano é interessante. Fala que a PNL é pra manipular. Não, PNL, isso aí é técnica de manipulação. Depende. É uma ferramenta. Como que você usa essa ferramenta? Cabe a você. É uma faca. Uma faca, ela pode ser usada para cortar um pedaço de pão, ou ela pode ser usada para agredir alguém. Ela é só uma faca. O uso que eu vou fazer dela cabe a mim e a minha consciência, né? Cabe a mim e a minha consciência. Uma chave. Ela pode ser usada para abrir uma porta, ela pode ser usada para arranhar um elevador. Infelizmente, são coisas que a gente vê por aí, né? Infelizmente, isso fazia parte do nosso mundo antigo. Eu espero que não faça parte desse mundo novo que nós estamos construindo. Mas é só uma chave. O uso cabe a cada um de nós. PNL, a
programação neurolinguística é uma ferramenta poderosíssima. Se eu vou usar para poder manipular outras pessoas, ou se eu vou usar para construir um mundo melhor, me transformando e aprendendo a fazer a leitura de outras pessoas para que a gente possa se conectar de uma forma mais elevada, a forma como eu vou usar cabe a mim e a minha consciência. Né? Então, não existe isso de, foi feito, negócio é para manipular outras pessoas. Não existe isso. E tem uma das coisas da PNL que chama rapport, né? Que é justamente isso, você estabelecer essa comunicação, esse senso de empatia com o interlocutor, com a pessoa com a qual a gente está conversando. Né? Então, a mesma coisa acontece dentro dessa linha de estudo aqui do Albert Mehrabian, que ele divide o seguinte, né? Dentro da comunicação, tem uma regra que ele criou que chama 73855. Não sei quem já ouviu falar dessa regra. 73855. Que significa o seguinte. Ele fala, né? Dentro dos estudos dele, ele fala o seguinte. 7% da nossa comunicação, 7%, ela é verbal. Palavras. Então, as palavras que eu uso, que eu escolho para poder transmitir uma ideia, para poder passar uma mensagem. 7% é verbal, 7% são as palavras dessa comunicação. 38% é vocal. É vocal. Então, é a altura da minha fala, é a velocidade da minha fala, é a intensidade da minha fala, né? Vocal. 38% é vocal. E 55% é não verbal. Não verbal. Aí o que significa isso? Gestos, postura, linguagem corporal, expressão, a expressão facial. Então, quando eu tô conversando com alguém, tudo isso faz parte do meu processo de comunicar. Sendo que a maior parte do que eu comunico tá ligada à minha expressão não verbal. Tá? É legal entender isso? É legal. Existem pessoas, linhas, estudos que contestam isso? Existe. Isso faz sentido? Faz sentido. Se faz sentido, bom, pra mim faz sentido, né? Se pra vocês não fizerem sentido, é o que eu sempre falo, né? Beber de várias fontes. O que fez sentido, a gente guarda e tenta aplicar. Aí depois que a gente aplicar, a gente tira as nossas próprias conclusões. Caraca, olha, aquilo que fazia sentido pra mim, eu apliquei e foi super legal. Nossa, deu certo, aconteceu isso, que massa. Vou adotar isso como um estilo de vida. Você pode aplicar e falar assim, nossa, velho, que besteira. Não aconteceu nada, não vi nenhuma diferença, é uma balela esse negócio. Beleza, o que você faz? Descarta. De acordo com as suas próprias conclusões, você descarta. Ou se não fizer sentido, você já descarta de cara. Mas se um dia, né, você estiver conversando com alguém, se um dia você vê isso em algum lugar, você fala, eu já tinha conhecimento que essa parada aqui existe, mas pra mim isso não faz o menor sentido. E tá tudo certo. Tá? Então, aqui o objetivo não é a gente ficar ali preso no, mas tem gente que contesta isso, mas isso tá certo, isso tá errado, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente saber que isso existe, existem pesquisas acerca disso, pra mim isso faz sentido, e o que eu, Renata, busco, né, quando a gente tá em algum processo de comunicação com alguém, né, com o objetivo de se chegar num acordo que seja bom pra mim, pro outro e pro todo. Eu acho que essa que é a postura, né, esse é o lugar para onde a humanidade deveria ir, né, pra qualquer atitude na vida da gente. Qualquer atitude na vida da gente. Sempre parar, refletir. Cara, isso tá sendo bom pra mim, pro outro e pro todo? Vambora. Tá sendo bom só pra mim? Tá prejudicando o outro de alguma forma? Ou tá prejudicando o todo? Porque tá sendo bom pra mim e pro outro e pro todo. Não, pro todo tá sendo uma porcaria? Então, talvez... Não, né? A gente tem que ir pro lugar onde é bom pra mim, pro outro e pro todo. E pra mim, Renata, o que faz sentido pra mim, pra poder ser bom pra mim, pro outro e pro todo, quanto melhor eu conseguir me comunicar, né, mais a gente vai conseguir chegar nesse objetivo. Porque mais a gente vai conseguindo entender o que tá rolando comigo, com o outro e com o todo.
E quanto mais eficaz for a nossa comunicação, melhor, mais facilmente esse processo vai acontecer, né? Então a gente entender isso e prestar atenção nisso também. Beleza. Falamos de empatia, falamos de comunicação não violenta. Entendendo os pressupostos da comunicação não violenta. Aqui raso, tá, gente? Assim, né? Básico. Uma primeira conversa. Sem aprofundar muito, sem entrar muito. Uma primeira conversa. A gente volta para poder fechar, pra gente poder empacotar nossa linha de raciocínio aqui. A gente volta para uma das primeiras cenas do filme Milagre na Cela 7. Para uma das primeiras cenas do filme. Bom dia, Ari! Bom dia, Sil! Sejam bem-vindas! Bom dia! Milagre na Cela 7. Olha como que isso entra nessa cena. Empatia e comunicação não violenta. Empatia e comunicação não violenta. Tá a Ova e a avó dela na frente da casa, sentadas. E aí, assistiu, Vitor? Que massa! Me conta aí o que você achou. Me conta o que você achou. Vitor, pelo que eu te conheço, você chorou só um pouquinho. Não é um filme que faz a gente chorar. Não é. Milagre na Cela 7 não é o tipo de filme que faz a gente chorar. Eu quase desidratei. Mas enfim. E aí tá lá a cena, a Ova sentada na frente da casa com a avó. E ela sabe que o pai dela é diferente. Ela sabe que ele é diferente. Ela não entende muito bem o que acontece, mas ela sabe que ele é diferente. E aí tem um negócio que tá incomodando a Ova. Tá incomodando ela, já tem um tempo que tá incomodando, que é a zoação, o bullying, né? O conceito perfeito de bullying, a gente consegue fazer a leitura na forma como as crianças tratam o pai dela. Em várias ocasiões, né? Em várias situações. E aí a Ova pergunta pra avó dela: vovó, o que tem de errado com o meu pai? E aí a avó assusta, né? Não entende muito bem a pergunta. Como assim? Querendo fazer a leitura do o que tem por trás ali daquela pergunta. O que tem de errado com o meu pai? O meu pai é maluco? Aí a avó dela na hora, olha o respeito. Na hora, brava. Olha o respeito. Presta atenção nas suas palavras, mocinha. Por que você tá me perguntando isso? Aí ela fala, porque as crianças na escola vivem, né, zoando, né? Não usa essas palavras, tá? Eu tô descrevendo a cena, só com as minhas palavras. Porque as crianças, todo mundo zoa o papai, a forma dele, e eu vejo que ele é diferente dos outros pais. Gente, a avó dela, o senso de empatia, de comunicação, de entender que a mensagem é sobre, a comunicação eficaz é sobre o que o outro entende, não sobre o que eu falo, acerca de um tema que é tão delicado, né? Tão delicado, principalmente de ser abordado com uma criança, né, que ainda não tem um entendimento mais complexo da vida, né? As coisas elas precisam ser explicadas de uma forma simples, para que caiba dentro da simplicidade da criança, né? A gente não pode vir querer enfiar a complexidade dentro da simplicidade, né? A simplicidade conversa com a simplicidade. A avó dela olha para ela, cara, com um amor. Essa cena é de uma grandeza. Essa cena é de... A avó dela olha para ela e fala assim: é claro que o seu pai não é como os outros pais. Aliás, o seu pai não é como ninguém. Você sabe por quê? Aí ela fica olhando pra avó dela, né? Porque ela quer aquela resposta, né? Por quê? Por que que o meu pai é diferente? Por que que o meu pai não é como os outros pais? E aí a avó dela vem com pra gente poder entender, falar assim, putz, cara, agora eu entendi na prática, nessa cena do filme, essa parada de empatia e de comunicação eficaz. A avó dela virou pra ela e falou assim: porque o seu papai tem a sua idade. É isso, né? É isso. Ela não precisava entender que o pai dela tinha deficiência mental. Ela não precisava entender que
ou como que isso aconteceu, se ele nasceu, se foi ao longo da vida, se é uma doença degenerativa, se não é, qual que é o nome técnico da doença. Ela não precisa entender isso. Não vai fazer a menor diferença na vida dela entender isso. Ela só queria saber por que o pai dela era diferente. E olha essa explicação. Porque o seu papai tem a mesma idade que você. Na hora, ela olha pro pai dela, né? Ele tá lá pastorando as ovelhas, se eu não me engano, né? Na cena. Ela olha pro pai dela e ela fica encantada com aquilo. Uma situação delicada, uma situação que seria complexa para ser explicada para uma criança, vem com uma simplicidade. Primeiro, a avó dela entende o que está se passando ali. A avó dela entende a aflição dela. Vocês conseguem fazer essa leitura da cena, desse momento? A avó dela entra em tudo que está se passando na cabeça dela, nos sentimentos dela, né? E com uma sabedoria, porque a gente ser simples é de uma sabedoria, né? E é tão complicado porque o nosso ego, ele para se sentir importante, né? Pra gente poder se sentir grande, pra gente poder se sentir dentro de um determinado patamar de aceitação social, a gente tem que ser complexo. Tem que ser complexo, tem que ser difícil. Eu tenho que mostrar que eu sei, que eu entendo. Mas a sabedoria tá na simplicidade, né? E entender que a mensagem, a comunicação eficaz, ela é sobre o que a outra pessoa entende, não é sobre o que eu falo. Que eu posso ficar 1 hora falando, a avó dela poderia ter ficado ali horas, cheia de dedos, tentando falar, explicar o que é. Não. Uma frase simples, ela explicou tudo. E pronto. Agora a Ova sabe por que o pai dela é diferente. Por que o pai dela é diferente? Porque ele tem a mesma idade mental que ela. E a verdade, né? E acima de tudo, é verdade. A avó dela não faltou com a verdade para poder explicar o que ela precisava de entender. A avó dela explicou tudo. Tudo. Passou a verdade, passou o recado, passou a mensagem e o principal, o receptor captou. Entendeu? Processou a mensagem e pronto. Agora eu já sei o que acontece. Então esse pra mim foi o exemplo perfeito disso que eu queria trocar de ideia com vocês nessa live de hoje, né? Empatia, conseguir se colocar no lugar do outro, enxergar o mundo com as lentes do outro, tentar captar a emoção, o sentimento da outra pessoa e adotar uma linha de comunicação não violenta, aonde o foco é parceria, cooperação e tentando ser o mais eficaz possível de forma empática. Certo, gente? Vitor tá rindo que você não chorou, né? Você não chorou no filme de hoje. Sei. Cara, galera, é isso. Espero que essa reflexão fique reverberando aí na cabeça de vocês, que vocês levem isso em consideração, que vocês carreguem isso pra vida, né? E se nós estamos aqui nesse bonde de tentar nos conhecermos mais, tentar nos conhecermos melhor, para sermos pessoas melhores, porque é só a partir daí que o mundo vai ser um lugar melhor. E a gente tá aqui junto por isso, né? No final das contas, esse grande movimento que tá acontecendo, né, e que eu tô me colocando aqui à disposição para poder construir isso com quem tiver a fim de construir isso, né? Que essa mensagem fique na nossa consciência, né? E que todas as vezes que a gente precisar, principalmente resolver conflitos, né? Intermediar conflitos, porque eles sempre vão existir, os conflitos precisam existir, né? Eu assisti uma entrevista do Cortella sábado agora na CNN, um quadro super bacana, chama O Mundo Pós-Pandemia, né? Já foi tinha ido o Karnal, o Pondé, e aí foi o Cortella agora. E ele tava falando exatamente essa questão de conflito, né? O tanto que o conflito é importante para nós, humanidade, né? Só que o conflito, ele passa a ser rico quando a gente entende todas essas coisas aqui que a gente conversou na live de hoje, né? Sim, o conflito é importante, mas a gente precisa entender de empatia, a gente precisa entender de comunicação eficaz, de comunicação não violenta, né? E isso tudo vai construindo esse novo mundo aí que a gente quer construir, né?
Então é isso, galera, ó, um ótimo dia pra vocês. Amanhã, 7h15 da manhã, tamo aqui junto de novo. Música de hoje já tá indo lá pra playlist do Spotify da Manhã Disruptiva. Lembrando que o link da playlist tá lá na minha bio, tá? Só clicar no link lá da minha bio, vocês conseguem acessar a playlist com todas as músicas que a gente coloca aqui nas lives. Beleza? Beijo, galera, até amanhã, 7h15. Um ótimo dia pra vocês, uma excelente quarta-feira. Até amanhã. Tchau.